O Portal Livre TV apresenta Portal em Foco. Apresentação Geraldo Casemiro. Produção e edição Felipe Ferreira e Davi Olímpio. Direção Felipe Ferreira. Portal em Foco. Começa agora. Olá, minha linda, meu lindo, salve, salve, simpatia. Estamos mais uma vez de volta aqui com o nosso Portal em Foco pelo Portal Livre.tv. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelo nosso podcast. Começando hoje mais um bate-papo. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo em nossos estúdios a Karine Quericato, que está conosco aqui para um bate-papo, para falar um pouco sobre o Agosto Lilás. Karine, é um prazer tê-la aqui conosco para esse bate-papo. Vamos estar falando aqui do Agosto Lilás. Um grande abraço, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e estou disponível para a gente conversar sobre isso, né? É um assunto bem polêmico, visto que nós temos aí alguns discursos distorcidos e é muito importante que a gente possa trabalhar e falar sobre isso. Conhecendo um pouquinho, quem é Karine? A Karine é uma barrosense que morou um tempo fora. A minha primeira formação é filosofia e depois a minha segunda formação é psicanálise e agora eu estou na minha terceira formação finalizando a psicologia. Eu gosto muito dessa área, né? Saúde mental, comportamentos e vida. Hoje atende em Barroso. Hoje eu atendo em Barroso. Você tem seu consultório? Sim, atendo aqui. Consultório aonde? Fica na Praça Santana, ali pertinho da igreja, pertinho do Bar Santana, da Lex Play. Beleza, então. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre o Agosto Lilás. Como a Karine mesmo já falou, é um assunto muito polêmico. Algumas pessoas entendem, outras pessoas não entendem. A gente vai tentar, né, no nosso programa, tentar levar o conhecimento, né, os direitos das mulheres, a defesa da mulher. Antes de começar, nós temos uns dados que o feminicídio no Brasil, segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio no ano de 2023. O maior registro desde a sanção da lei que tipifica o crime em 2015. As agressões decorrentes de violência doméstica tiveram um aumento de 9,8%. Totalizando 258.941 casos. Houve alta também nas tentativas de feminicídios, de 7,2%, que chegando a 2.797 vítimas. E nas tentativas de homicídio contra mulheres, 8.372 casos no total, uma alta de 9,2%. Além de registros de ameaças de 16,5%. A perseguição de 34,5%, a violência psicológica, 33,8% e o estupro de 6,5%. Karine, para começarmos, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher. Nós temos a violência física, quando a gente fala até de violência contra a mulher, se entende como violência física. Mas antes disso, né, a gente vai dizer que a violência física ela vai finalizar outras violências. Uma delas é a psicológica, que é uma violência mais discreta. Muitas mulheres sofrem esse tipo de violência e elas acreditam que é normal, que está tudo bem, que pode ser, né, que o que ele está dizendo não teria problema nenhum. Né? São violências, a violência psicológica ela tem um perfil, né, de diminuir a mulher em vários aspectos, né? Quando ali o parceiro começa a colocar em questão a forma como ela se veste, ele começa a se incomodar com a forma como ela fala, os lugares onde ela frequenta, ele vai minando ali discretamente a questão do convívio dela familiar. Então, são vários passos ali que ele vai traçando sutilmente, que vai diminuindo essa mulher, né, encaixando essa mulher dentro daquilo que ele acredita que deve ser. E assim elimina a subjetividade dela. Então essa é uma que a gente percebe que é mais sutil e que é a que mais adoece e é mais difícil da gente perceber.
Tem a violência moral, também é quando há uma difamação, uma calúnia, uma questão ali toda sobre a mulher, né? Ele vai diminuindo, seja colocando casos, falando coisas sobre ela inexistentes ou que não diz respeito a outras pessoas, Sim. né? Nós temos a patrimonial, que vem com a questão financeira. Muitas vezes, tanto a financeira, né, quanto a questão mesmo de quebrar objetos, esconder objetos da mulher, proibi-la de usar, né, algumas coisas, quebrar materiais, objetos de trabalho dela, né, destruir o ambiente em que ela mora. Essa questão financeira, né, de receber o dinheiro e ele controlar o dinheiro e ela não ter essa liberdade, né, para fazer o que ela quiser, né, com o próprio dinheiro. Então, essa também é uma violência, né? E tem a violência sexual, que às vezes as pessoas têm, né? Eu coloco assim, quando as pessoas se casam, elas vão se relacionar, tem muito essa questão, isso até historicamente, né? A mulher se casa e aí ela precisa estar ali para o marido, precisa ali fazer o sexo com o marido. E muitas vezes elas não percebem, né? Elas acham que é uma obrigação e muitas vezes elas não percebem que estão sendo invadidas. Às vezes aquele momento ou aquele lugar, enfim, ela não quer ter aquela relação. E o homem a obriga, né, a ter relações sexuais. Tem muitos casos, né, de mulheres que relatam ser estupradas dentro do próprio relacionamento. No próprio casamento. Né? Então, também configura uma violência doméstica. A legislação brasileira, ela protege as mulheres de vítima de violência? Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que é a lei que traz essa proteção, né? Veio exatamente de uma mulher, que é a Maria da Penha. Depois de sofrer violência, ela conseguiu, através de muita luta, esse resguardo, né? Vamos dizer assim, da lei, para proteção. Então, hoje a mulher ela tem um respaldo, né, político, claro que ainda com muitas questões a ser trabalhadas, né, mas ela tem esse respaldo de uma medida protetiva, a gente tem o DISC 180, que é a primeira porta, mas nós temos hoje delegacias de mulheres, nós temos casas de acolhimento, casas tanto de acolhimento para a mulher, ter um lugar para ela morar, né, porque muitas não saem dessa violência por essa dificuldade de para onde eu vou, se eu tenho condições de me prover, né, e para onde eu vou. Tem muitas que precisam se esconder. Então, nós temos essa casa de acolhimento de morada, mas tem também a casa de acolhimento ali para esse primeiro contato. Eu não sei para onde ir, o que é que eu faço. Então, tem esses lugares, né, porta aberta, que a pessoa chega... E aí ela vai ser conduzida ali da melhor maneira para trabalhar. Você acredita que todo município deveria, como existe a delegacia de polícia, né? Você acha que todo município deveria ter a delegacia da mulher? Sim, com certeza. E a gente ainda, né, precisa dar muitos passos em relação a isso. Por quê, né? Mas por que precisa ter? A condução é diferente. A gente tem muitos casos, até por questão mesmo de preparação, às vezes a mulher chegar para denunciar, que isso, para ela chegar a esse ponto, já é uma dor muito grande, porque ali ela vai denunciar alguém que ela ama, né, ou que ela entende que ela ama. Existe aquelas também que sofrem calada e não tem coragem de denunciar. Não tem. Esses dados que você leu aí, provavelmente, não deve ser nem um terço do verdadeiro número que nós temos, né? Porque as mulheres, elas não conseguem denunciar. Elas têm muita dificuldade por isso, assim. Elas têm... uma paixão, né? Porque é uma dependência emocional ali, uma relação que ela acredita que vai estar prejudicando aquela pessoa, né? Então, para ela chegar numa denúncia, ela tem que ter passado por muitos pontos ali, muito sofrimento para conseguir. E muitas delas também, depois elas querem retirar. Na hora que sai ali do furacão, né? Porque... existe um ciclo, né? É o ciclo, primeiro a violência, depois vem a lua de mel. Então, o homem que causa essa violência, ele
faz, né? Ele acomete ali naquela violência e depois ele vem, pede perdão, traz flores, traz chocolate, ele vai dizer que ama, que ele quer ficar com ela, né? Então, ela fica nessa mistura de sentimentos. O que eu vou fazer? Ele me ama, como que eu vou fazer isso com essa pessoa? Ou começa também a justificar, né? Mas é assim mesmo, o homem é assim, é marido, chegou nervoso do trabalho, então você precisa entender que deve ser assim. A gente tem, né, um estereótipo, né, cultural sobre essas figuras, né, do masculino e do feminino. Então, às vezes, a mulher traz esse lugar de eu preciso aceitar, porque é assim, eu preciso aceitar porque homens vão agir dessa forma. Então, para ela entender que ela está sendo uma vítima e que aquilo ali é uma violência e que ela precisa denunciar, são muitos passos. E muitas vezes ela chegava na delegacia e tinha isso. Mas você tem certeza? Mas você está fazendo isso mesmo? É isso mesmo? Mas você não fez nada para provocar? Então, o tipo de pergunta que acontecia ali, até por falta de preparo, ou enfim, pela questão cultural, né? Então, entendeu-se que era preciso ter esse lugar especialista para atender essas mulheres. Você acredita que às vezes a mulher para chegar lá, às vezes é um delegado que fica mais difícil de conversar e ela tem mais liberdade por ter uma delegada? Isso, aí tem esse detalhe também, né? Além desse preparo, tem coisas que a mulher vai falar ali que ela não quer falar perto de um homem. Ela vai se sentir mais à vontade falando perto de uma mulher. Por exemplo, em Barbacena, tem a Casa da Mulher, né? Que é esse lugar de acolhimento. Nós trabalham-se mulheres. Nós tem assistente social, nós temos lá a psicóloga, e elas é que vão receber essas pessoas, né, essas mulheres. Porque o acolhimento é diferente, ela vai se sentir mais à vontade. Então, tem os relatos que são colocados ali, se ela não tiver aquele momento, ela não vai falar, né? Delegacia da Mulher é mais próxima de Barroso? Existe por aqui? Barbacena. Barbacena tem? Barbacena tem. Esse 180, quando liga, cai em Barbacena, ou cai lá em Barbacena, ou cai aqui na polícia? Eu não tenho a informação se cairia aqui em Barroso. Sim. Mas provavelmente eles devem ter aqui, sim, alguma cadeira, né? Que ela tem esse acesso primeiro. Uhum. É até interessante esse dado, né? Porque a minha ligação é direta em Barbacena, né? A gente tem feito um trabalho lá. Então, aqui eu não tenho essa proximidade. Mas, sim, provavelmente, porque todo município dentro do Pacto Nacional, todo município tem que ter esse acolhimento. Então, de alguma forma, aqui tem algum acolhimento para essas mulheres. Antes de passar para a próxima pergunta, a gente tem relatos que em Barroso não aparecem os dados, mas tem casos em Barroso de violência, não só de mulheres, mas também de menores. Existe isso em Barroso, né? Às vezes as pessoas acham que não, mas a cidade pequena, isso acontece só em cidade grande, mas em Barroso acontece isso. Sim. Isso aí é fato, né? Só que tem que ter pessoas que às vezes não denunciam, as mulheres não fazem as denúncias e ficam muito na delas. Mas há esse relato e isso é fato na cidade de Barroso. Você colocou aí até essa questão do acolhimento, né? Provavelmente o CREAS em Barroso é responsável por esse acolhimento, né? Não tem a casa específica da mulher, mas aí geralmente quando o equipamento que responde é o CREAS. E o CREAS faz o encaminhamento. Faz o encaminhamento ali. Né? Agora, sobre os menores, você me fez lembrar também que configura-se violência doméstica filhos que violentam as mães, né? Assim como pais com filhas ou qualquer relacionamento ali que a mulher está sofrendo violência por ser mulher. Né? Então, um filho, a gente tem casos, né, de filhos, às vezes envolvidos com drogas, né, que se tornam violentos, e ali eles começam a fazer todo um envolvimento psicológico, uma violência psicológica, física, moral, com a mãe. E aí se torna mais difícil ainda a denúncia, porque a mãe tem dificuldade de denunciar um filho. Então, isso que você colocou aí de Barroso, claro, né, nós temos muitas questões, muitas situações de violência. Só que, muitas vezes, as pessoas não denunciam por medo de não acontecer nada, de não serem protegidas. Por ser uma cidade, né, pequena também, e ter comentários, ficar comentando a pessoa, né, vai se sentir envergonhada, né? Só que isso é importante, porque a gente precisa, se a gente não denuncia, a gente acaba fazendo com que isso cresça, né?
E aí, às vezes, a gente vai ter ali um adoecimento, vai ter índice de suicídio, né? Quando não chega ali num feminicídio. Com certeza. Né? Né? Quais são os sinais aí de que uma mulher pode estar aí numa situação de violência? Há alguns sinais que indicam que ela está em situação de violência? Você coloca assim, se alguém que está de fora pode perceber? Isso. Geralmente a mulher ela vai ficando mais isolada. A gente pode perceber, ela só faz as coisas com aquele parceiro. Ela faz, às vezes, uns comentários, não posso porque o fulano quer que a gente faça outra coisa. Ela se afasta da família, né? Ela começa a falar que a família tem vários problemas. Então, os relatos são importantes. A mudança física também, porque aí o adoecimento, nesse sentido, a mulher começa a se esconder. Ela começa a não se cuidar, porque aí o parceiro, né, tende a tentar escondê-la, isolá-la mesmo, né? E a dizer que aquilo ali que ela veste, aquele jeito que ela não é o jeito dela. Então, ela vai perdendo a sua essência, né? Agora, pode acontecer de um vizinho, ou então alguém da família, um amigo, pode fazer uma denúncia? Pode. A pessoa, minha vizinha, está sofrendo violência, ela pode fazer a denúncia? Pode. E se configurar, né, se for provado a violência, né, a própria pessoa pode até não se identificar. A denúncia a pessoa não precisa se identificar. E a vítima também, mesmo que ela fale, eu não quero fazer, né, a queixa, se alguém provou, se teve testemunha, se as pessoas viram, o processo já entra. Né? Então, assim, não precisa mas a pessoa, tem mulheres que não aceitam, aceita o que o marido está fazendo, o namorado, a violência. Aí a pessoa vai e denuncia. Se for configurado ali que existe violência, mas ela pode mandar retirar? Não, hoje não. Ela fez, não foi ela, foi alguém próximo. Foi outra, mas hoje a lei não permite. Aí o processo vai correr. O promotor vai entrar com o processo e aí ela vai ter que responder. Já aconteceu casos, né, nessa situação que eu disse, né, dessas participações nessas pesquisas, da mulher chegar lá na frente do juiz, tentar mudar toda a fala dela, né, e a gente perceber que ela está sendo manipulada pelo parceiro, né, que está em outro lugar, e esperando por ela. Né? Ou seja, ai de você de me incriminar aqui. Então, eles já têm, né, a equipe já tem essa percepção de se ela está sendo manipulada, se ela está com medo. Né? Então, eles vão fazer toda essa pesquisa. Já sabem, já sabem. A atitude da própria pessoa. Né? E aí, eles já vão entender ali que essa situação né, tem alguma coisa aí. E aí, vão investigar. Não tem como. Há recursos que estão disponíveis assim, para as mulheres que sofrem violência? Algum recurso, alguma coisa desse tipo? Essas campanhas que a gente, né, vê, elas já contribuem, mas geralmente dentro dos equipamentos, né, eles têm, quando a gente fala equipamento, o CREAS, o CRAS, geralmente eles têm campanhas que possibilitem isso, né, esse acompanhamento, até para a mulher perceber que ela está sendo uma vítima. Então, ela consegue, sim, ter essa contribuição, né? Então, se você tem aí alguma situação que você pode, né, configurar uma violência, então é interessante que procure o CRAS. É o primeiro lugar ali para você ter essas informações, né? No caso, aqui em Barroso, sim, né? Barroso fez algum movimento com relação a esse Agosto Lilás, com palestra envolvendo escola? Teve algum movimento em Barroso? Ou cidade vizinha teve algum movimento com relação a isso, ao Agosto Lilás? Geralmente a área da saúde e educação, eles fazem esse movimento, né? As palestras, elas acontecem às vezes, né, dentro das escolas e também nos equipamentos, né, CREAS, CRAS, geralmente sim, eles fazem esse tipo de trabalho para incentivar, para mostrar, né? Eu fiz a pergunta porque antes de chegar aos estúdios, parece que você estava numa palestra, ou participando, ou estava dando a palestra. Só que em Barbacena. Em Barbacena. Estava dando a palestra, né? Sim. Eu estava chama Sereste o lugar, até para trabalhadores e trabalhadoras, né, que eu estava falando.
E lá tem a Casa da Mulher. Aí eles fazem bastante trabalho também, né, nas praças, né, nas praças públicas, para poder conscientizar, né, nos postos de saúde, que aqui também tem esse trabalho, né. Como a sociedade pode ajudar e combater essa violência contra a mulher? O trabalho pode ser feito aí, a comunidade pode fazer, somar. Você acha que existe algum mecanismo para isso? A educação. Não tem outra... Eu penso que a primeira porta é a educação. Que são essas campanhas também, mas dentro das escolas, a gente conscientizar isso que você está fazendo aqui, para que mais pessoas saibam dessa importância. Por quê? Nós temos uma raiz, Geraldo, cultural, que a gente precisa quebrar. O que nós temos aí como histórico? Nós temos um histórico de um patriarcado, e às vezes a gente fala isso, as pessoas já ficam resistentes, mas que configura uma imagem masculina, que o homem lá, vamos pensar aí há 2 séculos atrás, ou 3 séculos, o homem comprava a mulher, né? Ele tinha que pagar um dote para ter uma mulher. E, ao mesmo tempo, a mulher ficava ali nessa coisa assim, eu preciso ser escolhida pelo homem. Né? Os homens, eles definiam, as mulheres eram vistas há séculos, né, atrás, como uma propriedade, como um objeto do homem, assim como os escravos. Né? Então, eram na mesma configuração de escravidão. Então, essa mentalidade de que a mulher é um objeto do homem era uma questão cultural. Né? Então, a gente veio avançando na sociedade, a mulher buscando esse lugar de sujeito, conquistando direitos, tendo a sua individualidade, né? a sua competência, né? Que ela não é um pedaço do homem, ou como alguns filósofos até diziam, né, que a mulher é um homem faltando pedaços, né? E aí, assim, nós viemos numa caminhada para poder enxergar a mulher como um sujeito também, um ser humano também, alguém que pensa, alguém que tem o seu jeito de ser. Então, nós estamos em processos de olhar para a mulher de uma forma diferente que foi vista. Então, o homem, né, eu falo assim, nós precisamos também educar o homem no sentido de que ele precisa olhar também de uma forma diferente. A gente tem, assim, uma cultura, né? Às vezes os homens se reúnem e tem uma... Que também é uma cobrança deles, que eu não estou dizendo que é culpa de ninguém, né? Para a gente trabalhar exatamente tirando culpas. Mas entendendo assim, porque para o homem porque você tem que ter cuidar da sua mulher, porque você tem que fazer isso com a sua mulher. Cuidado, porque se você não fizer isso, a sua mulher te trai. É uma pressão também em cima do homem, né? Um estereótipo ali de vamos cuidar, né? Não pode isso, não pode aquilo. Então, também são tantas cobranças em cima, como se todo mundo estivesse olhando para ele falando, olha, você tem que cumprir o seu papel ali. Então, para ele, né, essa forma que é cobrada entre eles precisa ser trabalhada, assim como para as mulheres, né? De entender também que elas são sujeito, porque assim também como o homem vem culturalmente assim, muitas mulheres ficam esperando um casamento, né, esperam essa proteção masculina, esperam que ela só vai ser mulher se ela tiver um parceiro. Então, essas configurações precisam mudar. Entender que cada um tem seu papel, seu lugar na sociedade, que eu posso ser o que eu quero ser, independente de ser homem ou mulher. Né? Algumas Portal Livre.tv apresentou Portal em Foco. A apresentação Geraldo Casemiro. Tem um lá que comenta, deve estar saindo com o chefe. Você acredita que né? esse espaço que a mulher está conquistando, isso também pode somar também essa questão da violência, ter aumentado tanta violência? Claro. Antes, na sua opinião, que você estuda hoje, antes a violência era da mesma forma ou veio aumentando mesmo depois da Lei Maria da Penha? É difícil, né? Porque assim, a gente tinha a ideia que não tinha tanta violência, né? Mas quando a gente começa a escutar as pessoas, sim, tinha violência, só que é isso, né? Ainda tinha assim, essa ideia de eu sou propriedade do homem e é isso. E hoje, as mulheres conquistando essa independência,
Pode ser sim, né, que essa violência tenha aumentado no sentido de que o homem tenta frear essa mulher, né, que hoje não aceita ser freada, que em outras épocas ela tinha que ser freada. Inclusive mulheres que falavam com o homem, olha, não quero mais esse relacionamento, elas eram levadas para o manicômio, né? Se a gente olhar o histórico ali de Barbacena, as mulheres foram internadas como loucas e, na verdade, elas não era loucura, elas só não queriam mais um casamento, não queriam estar configuradas naquele lugar que elas eram colocadas, né? A mulher ela tinha que pedir autorização se ela quisesse fazer uma viagem, até para levar uma mãe ou pai em algum lugar, ela precisava da autorização assinada do marido. E hoje não, hoje a mulher ela se entende como um sujeito. Então, é isso que eu estou dizendo, o homem naquele mesmo configuração dele, ele tem dificuldade de aceitar, né? Que a mulher ela não é um objeto dele. Hoje a mulher, mesmo dirigindo o carro, se tiver com o marido, o cara sempre tá do lado ali falando que ela tá dirigindo errado. Errado, exatamente, sabe? A gente escuta, né? Lugar de mulher pilotar é o fogão. Se ela pisar uma baliza melhor do que ele, aí, nossa, ele fez errado. Não, ela não fez aceita. Errado. Não aceita, né? Exatamente, são essas pequenas coisas e que, se a gente olhar, né, assim, pra que isso? Por quê? Mas é porque talvez é essa necessidade dele de se manter no lugar de poder. Porque disseram para ele que se ele não for assim, ele não é homem, né? Então, esse lugar do homem, também vem essa cobrança. Então, eu preciso manter a mulher naquele lugar ali para que para que eu seja visto como homem. A verdade é essa. Né? Essa coisa na parte jurídica, né? Se tem um julgamento, parece que o condenado, quando tem um juiz, ele é mais... o cara que está sendo julgado, mas quando tem uma juíza, ele treme as bases, né? O cara que está sendo... Já presenciei julgamento, ele treme as bases. É interessante você colocar isso, porque eu vou entrar um pouquinho na psicanálise. A psicanálise, lá, né, vamos dizer assim, no começo ali, eles estudam as mitologias. E as mitologias antigas, né, de algumas culturas, elas viam a mulher, aí eles vão falar muito do lado sexual, né? Eles viam as mulheres, eles vão falar que os homens tinham medo das mulheres. As mulheres eram uns seres misteriosos. Eles tinham medo de que a mulher pudesse engolir, né, o homem lá na questão sexual, de alguma forma, e ele perder as suas partes, né, principais ali. E então tinha esse mistério, a mulher é feiticeira, a mulher tem poder, o que ela pode fazer comigo. Então, muitas teorias vão dizer que essa diferenciação do homem com a mulher vem um pouco desse medo dele, assim, o que essa mulher pode fazer comigo, né? E aí se configura isso. Então, vamos diminuir, vamos colocá-la cá embaixo, porque se ela crescer, ela pode fazer algo comigo, eu tenho medo. Eu já presenciei questão de pensão, aqui na comarca mesmo de Barroso, né? A gente passando assim, que às vezes a coisa é pública, né? Julgamento, as coisas é públicas, você pode participar. A pessoa não saber, achando que é um advogado, que está ali, bater de frente, sem saber que era uma juíza que estava sentada ali. Então você vê a situação, o cara ameaçado. Aí depois, quando ele descobre, aí o cara... Muda totalmente. Muda totalmente. É como o cara fala também, né? Bateu na mulher, não, cadeia foi feita para homem. Até ele não entrar lá, né? Quando ele tá fora, tudo bem. Mas quando ele entrar lá, ele fala, aí ele muda o pensamento dele. Não foi feito para homem, não. Cadeia não foi feita para homem. A coisa é mais embaixo, né? Então, aí o cara sente na pele, né? Mas, né, com o ciclo da violência, como que o ciclo da violência se manifesta nas relações abusivas? Começa-se, né, primeiro, tá tudo lindo, e aí começam, assim, bem devagar, nessas pequenas questões da psicologia, né, do psicológico. Então, eu começo ali te proibir de fazer uma coisa, eu começo a dizer que você tá feia, que você deveria cortar esse cabelo, que você não deveria usar determinada roupa. Então, a violência começa aí, nessas pequenas coisas. Mas por que isso? Que às vezes não tem nada disso. Às vezes o homem começa a ver coisa que não existe na mulher, né? Ele começa a ver. Mas aí é porque ele já tem esse conceito da mulher.
que a mulher ela é perigosa, que a mulher vai trair, se você não tomar conta, ela vai fazer. Existe o estereótipo também, né? A mulher que se casa tem que ser a mulher santa, a mulher que faz outras coisas, então já é uma mulher da vida, né? Que eles vão dizer. Tem homens que proíbem a mulher de usar um esmalte colorido, porque diz que isso não é de uma mulher, é de uma esposa. Né? Eu não posso usar uma roupa íntima mais colorida, porque isso não configura de uma mulher certinha. E aí começa, assim, esse tipo de coisa, né? Você não deve sair com as suas amigas, que isso não é coisa de mulher que tem relacionamento. Começa a controlar a ligação, controlar o celular, pede a senha, eu quero saber a sua senha, eu quero estar ali, eu preciso olhar tudo que você faz, o que você conversa. Começa, filma pra mim onde que você tá. Né? A gente vê isso até hoje em casais novos, né? Isso me preocupa muito. Relacionamentos de adolescentes que começam a controlar. Onde você tá? Filma pra mim onde você tá. Você tá ali num certo domínio, né? Querendo ou não, você tá controlando toda a liberdade da pessoa. Só que a pessoa tá ali, por enquanto ela tá apaixonada, ela tá achando que aquilo ali é normal, é tudo bonito, né? E aí, depois, ela começa, então, a entender, porque vai virando uma perseguição. Então, começa-se assim. Depois, começa em situações, você é burra, isso aqui que você está fazendo não está certo. Nossa, que comida horrível. Nossa, não sabe cozinhar. Nossa, você não arruma a casa direito. Então, você começa a diminuir a pessoa. E até então, a mulher... o que elas vão dizendo? Elas trazem para elas, né? Realmente eu não estou sabendo arrumar, deixa eu arrumar melhor. Nossa, eu acho que o que ele está falando tem razão, talvez essa roupa não é apropriada. Então ela vai se encaixando naquilo que ele vai dizendo. Ela não está entendendo que aquilo ali ele está privando. Ele vai moldando, quando ela assustar, já foi moldada pelo homem. Exatamente. Né? Além da Lei Maria da Penha, existe outras leis com relação à mulher? Nós temos agora a lei do feminicídio, né? Que já configura como um crime qualificado. Então, você não é um crime comum. A pessoa premeditou. Então, as medidas, né, e o tempo que a pessoa... tempo de prisão, né, é maior. O que antes não tinha, né? O que leva a pessoa a ser tão violento? Às vezes, ao invés de matar a mulher, né, faz de tudo, e o homem ainda consegue ser frio, falar que não fez, até que começa as investigações e acaba descobrindo. O que é uma pessoa... Como é que uma pessoa consegue pôr a cabeça no travesseiro, dormir, levar uma vida normal? Tem até aqueles fatos que a pessoa mata e ainda vai no velório. O que é um ser humano esse? O que se passa na cabeça do ser? Dá para explicar? Assim, claro que a gente não pode nomear todos, né? Mas com certeza esses já têm alguma configuração de psicopatia, pode ser, né? E ninguém nunca percebeu. Não percebeu. Mas assim, a gente não pode, né, dizer que todos eles têm esse perfil. Mas quando a gente fala de uma pessoa fria, que não demonstra nada, que não sente culpa, a gente pode, né, pensar aí que tem algo a mais. Não é só ali uma questão da mulher, né? Que poderia ter sido em qualquer outra relação, uma relação de poder. Que ali ele foi diminuído, né? Nesse ponto. Porque o homem, né, quando ele chega a cometer um crime, é porque ele não aceita que ele está perdendo aquela condição, né? Aquele objeto dele. Aquele objeto é um objeto que faz tudo e está por conta dele, é dele. Então, ele não aceita perder. E aí se configura, né? Então, se não vai ser meu, não é de ninguém. Porque ele não entendeu que ali são relações de sujeitos. Não deu mais certo, não deu, deixa a pessoa ir embora. Não, ele é minha e ninguém pode encostar a mão, né? Então, tem que ser morta. A Lei Maria da Penha sempre configura para a mulher. E se inverter, se eu estiver errado, me corrija. A Lei Maria da Penha, ela pode servir para o homem, no caso, se o homem que está sofrendo violência da mulher, porque existem mulheres violentas também. Pode acontecer isso? A Lei Maria da Penha foi só para a mulher ou ela pode ser também favorável ao homem? Ou existe um outro tipo de lei? Assim, até então, não. Né? Porque
Eu não vou saber te dizer se já aconteceu algum caso nesse sentido, né? Mas ela é voltada para mulheres. Para a mulher. Quando acontece com o homem, ela se configuraria uma violência de pessoas. Pessoas, sim. Né? Porque entende-se ali da mulher a questão do poder, da força, da intimidação, da questão mesmo cultural de domínio. Né? Então, a lei ela vai se configurar para proteger as mulheres. As mulheres da família, as mulheres que sofrem essa violência. Então, no caso do homem, se configuraria. Mas eu não sei te dizer se, de repente, em algum momento, porque eu vi um comentário, eu li uma vez, não não me recordo, porque a Lei Maria da Penha foi criada pela mulher que batalhou lá, com o próprio nome dela, foi votações e votações até que se virasse lei. E depois teve um comentário, mas não, a Lei Maria da Penha não foi feita só para mulher. Se o homem também souber, pode-se usar a Lei Maria da Penha. Aí eu fiquei meio na dúvida. Mas isso é uma coisa até para a gente pesquisar, que você me perguntou, me pegou aí. Porque, como é uma lei, né, de violência doméstica, pode se configurar, né? Mas até então, o que se fala, como geralmente, né, o que se tem em relação às mulheres, esse olhar está para a mulher. Esse ano, no Agosto Lilás, teve algum tema específico que foi mais debatido, foi mais discutido, foi mais falado? Ou engloba sempre os mesmos assuntos, que é a violência, a violência, a violência? Interessante você falar isso, porque eu achei que foi... Eu não sei, mas eu não vi tanta vamos dizer assim, tanta ênfase para isso, não. Né? A gente... coloca, por exemplo, né, se a gente olha, nós temos hoje o Ministério das Mulheres, a gente vê esse movimento acontecendo, né, a ministra estava até em Genebra, estava num congresso lá, até para falar disso em questão mundial, por causa desse aumento da violência, até porque a gente está tendo vamos dizer assim, um crescimento de pessoas em redes sociais, né, de homens, cultuando o ódio às mulheres, então tem sido crescido, então está sendo debatido esse tema para entender, né, esse crescimento desse discurso do ódio com as mulheres, mas eu não percebi isso em grandes escalas ainda não, né, dentro do que deveria. E eu tenho percebido que, exatamente por causa desse crescimento do assunto, né, desse ódio contra as mulheres, a gente tem percebido menos vozes femininas falando sobre. Né? Parece que a coisa deu uma esfriada, isso, né? Acho que já teve mais movimento. Parece que a coisa esse ano ficou meio estranha, tá meio calado, quase ninguém sabendo sobre o Agosto Lilás, né? Eu tive essa sensação, né, que ficou bem... apagadinho, a gente tanta pode falar mais. Nem nas redes sociais. Não vi. Porque nas redes sociais estava bombando tudo, mas você via pouca coisa falando do Agosto Lilás. Né? Eu tive essa ideia aí. Né? Nós estamos conversando hoje aqui no nosso Portal em Foco com, se me permite, doutora, pode se tratar como a doutora Karine? Pode falar só Karine. Karine. Mas... nós estamos terminando aqui, Karine, mas eu gostaria que você tivesse à vontade, mais alguma coisa para acrescentar com relação ao Agosto Lilás, eu gostaria que você ficasse à vontade. Só lembrando, sempre, né, assim, se você perceber alguma situação, denunciar, procurar, se for com você, qualquer suspeita, se você quiser tirar dúvida, procure ali o CRAS, o CREAS, procure às vezes, né, que seja um psicólogo para você trocar uma ideia, né, o psicanalista, troque uma ideia para perceber o que está acontecendo, porque às vezes você está numa situação de violência que você não está percebendo e de repente, né, quando chega ali um ponto, já chega num ponto gravíssimo. Então, troque dúvida, troque ideias, converse, qualquer coisa, né? Diz que o 180, a gente tem esse canal direto para você ligar. Não espere, né? Não espere, não acredite que a pessoa vai melhorar, porque a pessoa não vai melhorar. Se você está na violência, ela não vai melhorar. Então, não espere. Né? Denuncie, ligue, né? Vai lá, preste queixa e vai viver, vai ser feliz. Karine, você hoje está mais na psicanálise, né? Isso. E agora você está passando também para
para psicologia, Psicologia. né? Então vai ser psicanálise e psicóloga. Na verdade, assim, as pessoas perguntam, né, de diferença. A psicanálise, ela também é trabalhada na psicologia, né? Mas a psicologia, ela te dá mais, vamos dizer assim, mais canais de trabalho, né? E aí a psicanálise, a gente está ali dentro do consultório. E a psicologia te dá essa possibilidade desse âmbito social, de você expandir mais, né, para esses campos. Então, achei interessante aprofundar mais. Mas, antes de a gente finalizar, a gente já falou que em Barroso há casos, né? Porque vai ter pessoas que não divulgam, ninguém sabe, porque a cidade é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Até vizinhos também não participam. Pela porta da cidade, né? Como aí vamos pôr aí 20 mil habitantes. Eu acredito que então o poder público hoje teria que já estar trabalhando para se conseguir uma delegacia da mulher pela cidade. Você acredita nisso? Pelo porte da cidade, parece-me que a gente ainda não consegue. Não consegue pelo número de habitantes? Pelo número de habitantes, E aí é mais difícil conseguir. Então. Tem um número certo ali para uma delegacia. Você tem que configurar, né, um número de casos. No fórum aqui em Barroso, existe uma específica só para tratar desse caso de violência ou não existe uma pessoa específica para cuidar desse caso com relação à violência à mulher? Não, no momento não, é exatamente pelo número de pessoas, né? Mas, por exemplo, a Defensoria Pública, ela tem esse trabalho aqui, porque aqui é pequeno mesmo, né? Mas, por exemplo, Barbacena você tem no fórum, você tem no Tribunal de Justiça, você tem na Defensoria Pública, pessoas que você pode procurar. Por isso que aqui eu coloco do canal do CRAS, do CREAS, porque como equipamento, né, quando a pessoa está em vulnerabilidade, o CREAS é o ponto. Então, provavelmente, é ali que tem todo esse trabalho. E ali já tem psicólogos, tem tudo, isso, né? Existem psicólogos profissionais. Né? E ali vai atender essa demanda para Barroso, né? O fórum, nós temos uma juíza, né? Sim. Então, ainda é pequeno para esse trabalho. Eu penso que o CREAS aqui consegue atender o que nós precisamos. Então, né? Para finalizarmos, se precisar dos trabalhos, né, uma consulta com a doutora Karine, repetir aí onde que o pessoal pode te encontrar. Eu vou deixar meu telefone. Sim, né? Pode, porque à vontade. É mais fácil hoje do que me encontrarem lá no consultório, Com certeza. né? Que hoje eu estou em Barbacena, estou aqui. O meu telefone é o 31 9693 4986. Então, aí você pode enviar a mensagem e ligar para mim. Eu até tô com um telefone novo aqui, mas eu ainda não guardei. Tá, 31 9693 93 49 86. Esse aqui é o WhatsApp, conversa contigo aí. Isso. Pra agendar. Isso. E se tiver alguma situação nesse sentido, né? Às vezes eu quero só trocar uma ideia, a gente pode conversar, né? Primeiro, para entender melhor, né? Sobre a situação, como que a gente conversa sobre isso, né? Faz todo o trabalho. Bem, hoje no nosso Portal em Foco, aqui pelo portal livre.tv, nós conversamos aqui com a Karine Sheikato e eu gostaria de agradecer a sua participação conosco aqui, ter disponibilizado o seu tempo, vim falar um pouquinho, a gente sabe que o assunto é muito extenso, né? Mas falando, o agosto já está terminando, mas isso aqui vai entrar para o ar e eu acho que quem assistir vai tirar muita dúvida com relação a isso, ao Agosto Lilás que está terminando. Mas eu queria te agradecer e quando precisar da gente, precisar bater mais um papo, a gente vai estar te convidando novamente para vir cá falar de outros assuntos, entendeu? Gostaria que você sempre aceitasse o nosso convite aí. Aí eu vou ficando mais à vontade. Vocês viram que eu estou aqui travadinha, né? Não. Mas aí a gente vai ficando mais à vontade. Com certeza. Mas eu agradeço a sua participação, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Espero ter atendido, né, pelo menos o básico, assim, né? Numa próxima a gente vem com mais informações. Então tá. Bem, meu lindo, minha linda, salve, salve, simpatia, um grande abraço, um beijo no seu sorriso. Estamos terminando mais uma edição aqui do nosso Portal em Foco, pelo portal livre.tv. A todos o nosso grande abraço, obrigado pela companhia. Até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um grande abraço e até lá. Portal livre.tv apresentou Portal em Foco. A apresentação Geraldo Casemiro.